Hoje vamos falar sobre o Infante Dom Henrique. Como sabem, é uma das figuras mais sacralizadas, mais importantes, mais referidas e eu atrever-me a dizer mais retratadas em estátuas, em imagens, em iconografia de toda a nossa história. Porquê é que isto acontece? E é isto que, no fundo, vamos hoje fazer uma espécie de radiografia sobre o tempo henriquino, sobre os tempos henriquinos e sobre aquilo que é o contexto desta época tão importante dos descobrimentos e da expansão portuguesa e aquilo que foi o posicionamento da historiografia também sobre esta matéria. Em primeiro lugar, falar no próprio infante. Dizer que pertence à ínclita geração de Avis, é filho, portanto, de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, fundadores desta dinastia e figuras importantíssimas, chave, diria mesmo, da nossa história. Como nós sabemos, Henrique foi irmão de Duarte, sucessor do pai enquanto rei de Portugal. Dom Duarte, aliás, com esta especificidade do nome ser de origem britânica, Edward, Duarte, aliás, aparece na documentação várias vezes assim, Duarte, é naturalmente um nome de origem britânica. A mãe era Filipa de Lencastre. Henrique, Pedro, Fernando, Isabel, figura fundamental, Duquesa da Borgonha. Sobre ela depois também dedicaremos certamente um programa para falar sobre esta grande figura. E, portanto, Henrique não estava destinado, pela ordem sucessória e genealógica em que nasceu, a ser coroado rei. O sceptro e a coroa seriam para o seu irmão mais velho, Duarte. Mas Henrique teve um papel fundamental, aliás, vários papéis fundamentais. Foi-lhe dado o título de Duque de Viseu, uma área, como nós sabemos, de terra fundamental do centro do país, com produções agrárias importantes, com ordens religiosas, com instituições, e foi-lhe dado também, e fundamentalmente, um título que mudou a sua vida para sempre. O título de Grão-Mestre da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou, mais conhecida, como Ordem de Cristo. Sobre isto dizer uma coisa, e fazendo aqui uma espécie de flashback, é que a Ordem de Cristo é, em Portugal, a continuação da Ordem do Templo, dos Templários, que, como sabem, foi extinta em França e também depois pelo Papa, por breve papal, evidentemente assim tinha que ser, no início do século XIV. Ora, perante aquela desgraça que foi a extinção da Ordem dos Templários e as circunstâncias em que ela foi feita, muito duvidosas mesmo, mas que ainda hoje deram origem àquilo que nós conhecemos como a Sexta-feira 13, porque foi numa Sexta-feira 13 que os Templários foram assassinados pelo rei de França e justiciados. Portugal fez uma coisa fantástica. O nosso rei Dom Dinis, como sabem, grande e hábil monarca, pegou nos bens, nas propriedades, na própria estrutura da ordem do templo e nacionalizou-a. Aquilo que hoje nós estamos habituados a ouvir falar das nacionalizações das empresas, ora, Dom Dinis fez isso no século XIV. E, portanto, chamou à coroa todos esses bens, refundindo-os e dando à ordem um novo nome, Ordem de Cristo. Como podem imaginar, bens que vinham do tempo dos Templários, esta ordem era riquíssima. Ora, aqui está a chave sobre a vida do Infante Dom Henrique e aquele será o seu percurso posterior. Esta ordem, como sabem, foi a ordem que financiou as viagens dos descobrimentos e a preparação das armadas e de toda a logística que permitiu as viagens de descobrimento e da expansão. Digam-me uma coisa, por que é que as velas das caravelas têm o símbolo da Ordem de Cristo? Exatamente por causa disto. Porque era a ordem que financiava estas armadas, que propiciava o seu desenvolvimento e, por isso mesmo,
não eram as armas de Portugal que estavam nas velas das caravelas que foram por esse mundo fora. Eram as da Ordem de Cristo, que financiava e, portanto, representava, numa espécie de uma parceria, permita uma expressão, do Estado com um privado ou com uma ordem privada, mas muito pública também, que era a Ordem de Cristo. Ora, o Infante Henrique, ao ser posicionado dentro desta ordem e com este título, pôde gerir, durante a primeira metade do século XV, grande parte das nossas viagens de descoberta. E vamos começar pela primeira, que é um mero atravessar do estreito do Algarve para Ceuta, como sabem. A preparação desta expedição de Ceuta foi longa. Demorou, segundo temos hoje registro, 4 longos anos. Ora, o Infante Henrique vai ter um papel importante na conquista de Ceuta, juntamente com os outros infantes davis, que aliás tinham sido armados cavaleiros pela mãe Dona Filipa de Lencastre, pouco tempo antes de falecer, no Algarve. Sabemos que essa cerimónia ocorreu com muita propriedade nas terras algarvias e que isso condicionou a vida de todos os outros príncipes da Casa de Avis ao serem armados cavaleiros. Esse momento da mãe já algo debilitada, mas com a força do ideal de cavalaria que a movia e que a sua educação britânica lhe tinha incutido, transmitiu também aos filhos. Ora, essa preparação foi bastante emotiva, bastante simbólica e podemos dizer também foi um momento de crescimento para estes príncipes. Não tinham ainda travado uma guerra convencional, para mais contra os mouros, como aquela, foi um momento especial, mas onde não se podia falhar. Temos sobre esse acontecimento várias versões. Sabemos que o infante desempenhou um papel importante, mas também há quem diga, e sobre o desastre de Tanger, que lhes vou falar a seguir, que houve também da sua parte talvez alguma negligência em alguns aspectos. A história avalia, analisa perspectivas diferentes. O julgamento caberá sempre muito mais a quem olha e a quem vê. O papel da história é um papel necessariamente formativo e um papel de abertura de possibilidades. De todo modo, se calhar o infante não seria a figura sacralizada que depois o Estado Novo lhe consagrou. Era um homem do seu tempo. Os azulejos de Jorge Colasso, belíssimos, que estão na estação de São Bento, mostram-nos essa cena gloriosa. Logo, quando entramos do nosso lado direito, há sobre nós o painel da tomada de Ceuta. E quem é que aparece? O infante Dom Henrique, com as armas de Avis, vestido de cavaleiro. Ali aparece ele, desfilando todo o seu orgulho por aquela vitória sobre os mouros e sobre aquele celeiro de África tão importante naquilo que foi a estratégia portuguesa dos séculos posteriores, o acesso a matérias-primas, a produtos que de outra forma seriam muito difíceis de obter e a preços muitíssimo elevados. Ora bem, pois, essa conquista terá moldado e terá marcado a vida do infante, até pelos seus falhanços, se eles efetivamente ocorreram. A partir daí, todo o bordejamento da costa ocidental africana, da zona de Marrocos à zona da Mauritânia, onde nós vamos fundar, no período henriquino, uma importantíssima feitoria, a primeira feitoria capitania em Arguim, hoje uma zona lindíssima, uma reserva protegida pela Unesco. Vale a pena, e se calhar em alguns dos programas faremos também isso, percorrer estes lugares de presença portuguesa no mundo, em que de alguma maneira deixamos também e trouxemos muitos traços identitários que aqui se misturaram e deram origem a produtos culturais interessantíssimos, ainda hoje. Mas, de facto, o infante apostou, a partir do Algarve, a partir de Lagos e a partir de Sagres, algumas das suas principais bases no povoamento também das Ilhas Atlânticas. Açores, Madeira, as Canárias tinham já sido abandonadas
e, mais tarde, vão ser, no Tratado de Tordesilhas, definitivamente entregues ao rei de Castela e, portanto, estava encerrado esse assunto que vinha desde o tempo de Afonso IV, como se lembram, falamos noutro programa. Pois, o infante não fez tudo sozinho. Não é um homem providencial, como durante muitos anos quase que perpassou nas páginas dos nossos manuais de história. Ele não teria feito nada se os seus colaboradores, se os membros da sua casa, por exemplo, os gilianos, os cavaleiros anónimos que o acompanhavam, tantas mulheres, tantos homens, o tivessem ajudado nessa empresa. Por isso, é importante aqui dizer que o mito do infante de Sagres, aliás, da própria escola de Sagres, que nunca existiu, que foi uma criação mitificada também do século XX e do período da ditadura, para nos fazer crer que havia uma escola de sábios que ensinavam geografia, cartografia, navegação em Sagres, tem uma explicação. E a explicação é muito simples. Chama-se Século XVII, obra Monarquia Lusitana, autor Frei Bernardo de Brito, cronista alcobacense que, nos alvores do século XVII, escreveu esta obra fabulosa em vários volumes, a Monarquia Lusitana, que é um panegírico à Portugalidade numa época em que estávamos sob as garras dos reis Filipes. E, portanto, o que Frei Bernardo de Brito quer promover na intelectualidade, nas poucas pessoas que iam ler aquelas obras, recorde-se que estamos perante uma população massivamente analfabeta, era uma coisa muito simples. Era a consciência do dever patriótico. E, portanto, a criação de uma ideia, de uma escola náutica, de uma formação que, digamos assim, mostrava esse pioneirismo português, encaixava como uma luva no nacionalismo da época. Mas sabemos que isso foi muito mais complexo. Nós aprendemos muitas técnicas no contacto com os muçulmanos, por exemplo. Técnicas de navegação astronómica. Também aprendemos, fundamentalmente, com outros cartógrafos das cidades italianas, do Norte da África. E esse conhecimento refundido, aperfeiçoado e atualizado é uma marca portuguesa, indiscutivelmente. Mas não pode ser só atribuída ao providencialismo da vontade de um homem. Claro, obviamente que não. E é por isso, minhas caras e caros amigos, que quando olharmos para o infante Dom Henrique, para este homem tão importante e tão decisivo nestas épocas, não podemos só ver esta perspectiva heroica. Temos que ver também a perspectiva do irmão que em Tânger e perante o desastre iminente não foi capaz de conseguir resgatar o irmão Fernando, o infante santo, outro mito da época do Estado Novo, que ali jazeu e morreu e completamente entregue à sua sorte quando ficou cativo pelos muçulmanos em Marrocos. Mas é evidente que a contribuição do infante Dom Henrique, sendo uma personalidade complexa, é uma contribuição muitíssimo importante na história de Portugal. E é por isso que ainda hoje, pelas nossas praças, em estátuas diversas, em representações múltiplas, nos manuais de história, o seu papel importante é reconhecido. Ele, que nunca casou e que teve assim uma espécie de sacerdócio com este processo de expansão e descobrimentos que, de facto, ajudou a impulsionar definitivamente até à sua morte em 1460. Estávamos nós a chegar à Serra Leoa através de Pero de Sintra. Dizer também muito rapidamente que sobre o seu nascimento muito haveria a dizer. Onde terá nascido o infante Dom Henrique? Em 1394. Pois, fala-se no Porto. Temos o registro de que foi batizado na Catedral do Porto. Mas significará isso que nasceu no Porto? É algo diferente. Até porque o Porto era uma cidade com privilégios especiais, que tinha perante a nobreza e perante a família real uma posição de independência, uma posição de liberdade, que aliás o vai acompanhar ao longo
dos séculos posteriores. E por isso, certamente, e a propósito disso, muito mais haverá a dizer, mas fica para um próximo programa.